Uma das coisas que mais eu vejo as pessoas falando também que tem dificuldade é raiva. Manejar a raiva costuma ser uma coisa bem difícil para muita gente. E um dos motivos tem a ver com a questão da tristeza também, que a gente estava falando, que socialmente a gente aprende que raiva é ruim, ok? Se você está sendo uma pessoa raivosa, perdeu o controle, né? Gritou, perdeu a razão. Cara, mas às vezes a gente precisa gritar, ok? Gritou, perdeu o controle, já perdeu o argumento. Cara, às vezes tudo que a gente consegue naquele momento é gritar. Às vezes a gente tá num limite. A ideia de, se uma mulher está raivosa, é uma vadia louca, né? It's a crazy bitch, vamos dizer assim. É aquela coisa, nossa, uma mulher descontrolada, não sei o quê. Se um homem tá com raiva, olha só a masculinidade tóxica. Nossa, caramba, né? Então é aquela coisa, vamos invalidar o tempo todo a raiva das pessoas. Inclusive a gente aprende a validar a própria raiva, como se a gente perdesse a razão de fato, né? Quando a gente está com raiva. Tem essa ideia social de tá com raiva, perdeu a razão, né? É como se a nossa raiva sempre fosse desarrazoada. Mas a raiva é um sentimento negativo como qualquer outro e tem uma função estupidamente importante para a nossa sobrevivência, ok? Qual que é? E aqui vocês vão perceber que eu coloquei outras palavrinhas aqui que eu quis até brincar assim. A gente pode falar a mesma coisa pro ódio, né? Eu diria assim que o ódio nada mais seria do que a raiva num nível muito maior, né? Você pega o dial de volume, pá, coloca no máximo, gira a rodinha do dial ali, né? Incômodo. Incômodo você pega o dial e coloca um pouco mais lá para baixo. Ele ainda existe, mas é como se fosse uma raiva muito leve, quase que uma pré-raiva. Mas da forma que eu estou falando aqui, raiva, ódio, incômodo, quem sabe outras palavras, sejam na verdade sentimentos que estão, na verdade, nomes diferentes para intensidades diferentes de um mesmo sentimento, ok? Eu vou chamar de raiva para facilitar. Vai ser o sentimento central aqui, os outros, vamos dizer que é raiva em outras intensidades. O que é raiva? Isso é muito fácil de explicar. É muito, muito, muito fácil. Ele é um dos mais importantes instintos de autopreservação que a gente tem. Ele está relacionado à agressividade. A gente naturalmente entende a agressividade como um produto da raiva, vamos dizer assim. A pessoa estava agressiva porque ela estava com raiva. Porque a raiva, ela é um instinto de autopreservação, geralmente que vem quando a gente percebe que alguma coisa importante para nós, inclusive a nossa integridade física, moral, emocional ou alguma coisa assim, está sendo ameaçada por algum tipo de agressividade alheia ou perigo alheio, ok? Alguma coisa de errado está acontecendo que está ferrando com a gente, vamos dizer assim, a gente fica com raiva daquilo, né? Se alguém está nos ameaçando, tirando alguma coisa importante para nós, sendo hostil, nos hostilizando, sendo agressivo, a gente tende a sentir algum grau de raiva, né? Às vezes quando a gente está, e de novo isso estava na live anterior, né? Se a gente está com a modulação emocional meio precária naquele dia, porque a gente está muito cansado, está muito estressado, alguma coisa está acontecendo, às vezes até a porta voltar na gente e machucar a gente, né? Ou não deixar, a gente está tentando empurrar a porta e a gente, sei lá, caiu, quebrou o negócio. Cara, a gente pode ficar com raiva da porta, ok? É meio que ficar com raiva da porta em si é quase que uma espécie de efeito colateral um pouco indesejado de qual que é o objetivo principal da raiva para nossa sobrevivência. Porque a raiva não é exatamente para a gente ficar com raiva de objetos inanimados ou alguma coisa assim. É mais para a gente ficar com raiva de outros organismos vivos, ok? É para a gente ter aquela noção assim de autoproteção. Aquele outro organismo vivo está me fazendo mal. Então eu vou ficar com raiva daquele outro organismo vivo e vou demonstrar através da agressividade para definir, cara, essa aqui é a linha de segurança. Para de passar por cima de mim. Você está me machucando fisicamente, você está me agredindo emocionalmente, pode ser qualquer coisa, mas eu preciso estabelecer uma linha que daqui você não passa.
ok? E por isso que a raiva ela pode ser expressa de tantas maneiras também. Às vezes ela é expressa pela fala, às vezes ela é expressa através de gestos, né? É, então a raiva em si, ela vem dessa sensação de caramba, tem um outro organismo que tá me fazendo mal, que tá me prejudicando. E como eu falei, de vez em quando a gente acaba ficando com raiva até de objetos inanimados, mas é um byproduct, vamos dizer assim, é um efeito colateral indesejado da raiva. Né? É que nem eu falei, a gente chuta até a gente bate o dedinho no pé da mesa e vai lá e chuta o pé da mesa, né? Fica com raiva da mesa, assim, tipo aquela coisa do aquele bom e velho meme do cara com os papéis, assim, que joga os papéis pra cima e fala, foda-se essa merda, né? E daí você vai lá e calma, não, calma, preciso disso aqui para trabalhar, né? Parece que a gente tem raiva de até objetos inanimados, mas a ideia central da raiva é te proteger para as pessoas não ficarem te ferrando, para outros organismos vivos. E aqui a gente está falando principalmente de seres humanos, mas a gente também pode entrar na ideia de predadores ou qualquer coisa assim, ter a raiva, né? É, tem muito essa noção de eu preciso me preservar, ok? Então, a sensação de raiva costuma ser maior quando aquilo que a gente que está sendo ameaçado, que está sendo agredido, que está sendo prejudicado para a gente é mais importante. Então, quanto mais a gente se sente ameaçado, mais a gente sente que algo importante nosso está sendo ameaçado, ou prejudicado, ou agredido, mais a gente acaba tendendo a sentir raiva, sentir lá ódio, por exemplo. E um dos exemplos principais para isso é quando outra pessoa ataca os nossos valores. Não vou falar sobre valores hoje, até porque não vai dar tempo, mas resumindo bem a ideia, né, o valor é uma visão que a gente tem sobre o mundo que é muito central para a nossa existência. Pode ser desde algo como verdade, solidariedade, amizade, dinheiro, como a gente estava falando mais cedo, né? Quando algo é um valor para a gente tende a realizar escolhas e comportamentos na nossa vida que se alinhem com aquele valor que a gente tem. E quando a gente sente que aquele valor está sendo ameaçado de alguma maneira, ou que alguém ao nosso redor está agindo contra aquele valor, está atacando justamente aquilo. Por exemplo, se para mim a verdade e a honestidade é um valor e alguém contou uma mentira para mim, eu tendo naturalmente a sentir muito mais raiva daquela mentira ou daquela pessoa, né, mais propriamente dizendo. Então, a gente precisa de fato entender a raiva ela é importante, ela vem para fazer com que o nosso organismo não fique sofrendo violências, não fique sofrendo agressões, seja prejudicado gratuitamente. A gente, né, stand our ground, né, conseguir demarcar o nosso território e falar, caramba, eu tenho um território que merece ser respeitado, né? É quase que uma espécie de rugido de aviso para o outro, ou uma tentativa desesperada de autodefesa para tirar o outro do território que ele está invadindo, né? Porque nós temos direito aos nossos próprios territórios também. A gente tem direito a não ser agredido, mesmo que emocionalmente falando. Então é completamente natural a gente sentir raiva. Então, dizer que eu não posso sentir raiva é a mesma coisa que você tentar ficar, vamos dizer assim, qual é a palavra? Não é bem vulnerável, mas é indefensável, vamos dizer assim, passivo perante pessoas e situações que estão te agredindo. E isso não faz bem emocionalmente, não, cara. Né? A gente tem que saber como demonstrar essa raiva com toda certeza, né? Como comunicá-la. E aí vem, mas saber, entender que ela existe e tomar providências é muito importante. Né? E aí vem a questão da disfuncionalidade. Quando que a raiva é disfuncional? O primeiro caso é quando a gente esconde ela por muito tempo, talvez por causa dessas coisas que a gente está falando aqui, e aí a gente finge que não está sentindo raiva, finge que não está sentindo raiva, varre para debaixo do tapete até o momento que a gente tropeça na montanha embaixo do tapete que a gente acabou criando, né? E aí o que que rola? A gente explode. E nesses momentos que a gente explode, porque a gente segurou demais a raiva, isso faz com que a gente tenha sentido raiva num nível disfuncional que fez com que passasse todos os limites, a gente não aguentasse, e isso geralmente leva a decisões que não são saudáveis. Lembrando da live passada, o que eu chamo de decisões não saudáveis? Decisões ruins. São decisões que a gente tem uma alta probabilidade de se arrepender delas no futuro, ok? Principalmente num futuro muito próximo.
né? Então é isso que eu estou chamando de uma decisão psicologicamente não saudável. E segurar muito tempo uma raiva até a gente explodir, a gente pode acabar tomando ali no calor do momento, remitindo alguns comportamentos que a gente pode prejudicar nós mesmos ou pode prejudicar outras pessoas com muito pouco a ganhar naquele momento, mas porque a gente deixou aquela situação chegar naquele ponto. Então, lidar com a raiva preventivamente, às vezes quando ela ainda é um incômodo, pode ser muito melhor comunicar antes de deixar aquilo te sufocar. Porque daí ela vai chegar num ponto disfuncional e quando ela está disfuncional, às vezes uma das únicas saídas é explodir. Né? É uma das últimas coisas que vai acabar acontecendo. E daí a gente cai atirando para todo que é lado e machuca muita gente e nos prejudica muito. Então esse é um ponto muito comum de uma raiva disfuncional. Uh, outra coisa comum de uma raiva disfuncional é quando a gente tem dificuldade de exercer empatia. A dificuldade de se colocar no lugar do outro, validar que às vezes o outro pode ter alguns pensamentos diferentes e tudo mais, pode deixar a nossa raiva disfuncional. Porque às vezes o outro está nos agredindo, às vezes o outro está nos fazendo mal sem ter essa noção, né? Sem entender, para ela está agredindo um valor nosso, mas ela tem um valor contrário, quem sabe. Então, se a gente consegue entender e validar, não, calma, a gente tentar parar de ficar tentando mudar o outro e aplicar a nossa forma de ver para todas as pessoas, né? Se a gente faz isso, a gente percebe, ok, talvez a gente não seja muito compatível, deixa eu me afastar um pouco de você, porque você tem direito aos seus valores, mas eles estão me machucando, ok? Então a gente diminui e vai lidando com a raiva através desse afastamento. Em vez de tentar ficar com raiva daquela pessoa, quer dizer, você fica naturalmente com raiva daquela pessoa porque você está sentindo o seu valor ser agredido, a tua visão de mundo ser agredida, porém você acha que a pessoa está errada e você tenta fazer a pessoa mudar a todo custo e não se afasta da relação e, cara, aquilo vai fazer a tua raiva só crescer. Porque não é assim que você vai mudar o comportamento de uma outra pessoa e essa raiva tende a ficar muito grande e disfuncional e acabar novamente numa explosão. Ok? Isso é uma coisa muito comum. E deixa eu ver. Ah, claro. Se a gente também está num ambiente que é muito abusivo para conosco há muito tempo, um relacionamento tóxico, aqui eu estou falando relacionamento amoroso, familiar, de amizades, um trabalho abusivo, né? Qualquer coisa assim que a gente está num ambiente que a gente está sofrendo muito abuso, muita agressão, é natural que a gente fique muito irritado, muito com raiva. E a gente começa a não conseguir mais mensurar direito se está acontecendo muito assim, é difícil de fato. Às vezes é necessário procurar uma ajuda profissional ou buscar uma ajuda externa, buscar uma rede de apoio para tentar criar estratégias para tentar sair o mais rápido possível com os recursos que a gente tem daquele ambiente abusivo, daquele ambiente que está nos agredindo tanto, que está sendo tão aversivo para a gente. Porque se a gente ficar lá, a gente não vai conseguir lidar com a nossa raiva, porque a gente sempre tem ótimos motivos para estar sentindo raiva direto. E aquilo vai desgastando a gente e a raiva vai ficar constantemente num estado de disfuncionalidade, de modo que a gente vai tomar escolhas que acabem nos prejudicando também. Então a gente precisa tentar buscar apoios externos e recursos para sair daquela situação, sair de um trabalho, né, construir uma saída de um trabalho que está sendo muito abusivo para nós, sair de um relacionamento que está sendo tóxico, de uma maneira que a gente sobreviva a essa saída emocionalmente, financeiramente, enfim, né? Então isso é uma coisa muito importante também. Às vezes é culpa de um ambiente muito ruim, mas aí a gente precisa tentar dar um jeito de sair daquilo com o que a gente tem. De novo, um profissional de saúde mental pode ajudar nesse sentido.